E olha, gente, um outro caso também chocante, também triste, que a gente precisa conversar aqui é o caso João Alberto. Tem novidade. Vejam só, mais uma pessoa é presa durante as investigações do assassinato numa unidade do Carrefour em Porto Alegre. Vamos assistir a reportagem do Afonso Marangoni. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu temporariamente nesta terça-feira Adriana Alves Dutra, funcionária do Carrefour, envolvida na morte do soldador negro João Alberto Silveira Freitas. Ela é a mulher que aparece de blusa branca nas imagens ao lado dos seguranças que praticaram o crime. Adriana Dutra é agente de fiscalização do supermercado e, segundo os investigadores, teve participação decisiva e poderia ter impedido o espancamento. A delegada Vanessa Pitres, diretora do Departamento de Homicídios, disse que a lei enquadra Adriana como coautora do homicídio. Que essa mulher tem uma participação decisiva, né, nas agressões sofridas por João Alberto, uma vez que se identificou posteriormente que ela teria um poder de comando, um poder de mando sobre os dois seguranças que realmente, que de fato agrediram João Alberto e provocaram a sua morte. Gravações mostram Adriana tentando impedir pessoas que presenciavam as agressões de fazer imagens. Na coletiva, a chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, delegada Nadine Flor, declarou que foram apuradas inconsistências nos depoimentos dela. A prisão temporária serve para a investigação criminal. Então ela está sendo presa neste momento para ajudar a investigação criminal. Por que ela está sendo presa? Justamente pelo fato de ter contradições nos depoimentos dela. Inicialmente, Adriana Alves Dutra disse que o policial militar que participou das agressões era cliente da loja e não funcionário da empresa de segurança contratada pelo supermercado. Ela também afirmou que não ouviu João Beto pedir ajuda. Além de Adriana, os dois seguranças que praticaram o crime, Magno Braz Borges e Giovanni Gaspar da Silva, que também é policial militar temporário, estão presos preventivamente. Após a autorização dada nesta terça-feira pela Justiça, os dois devem ser ouvidos novamente. Muito bem, vamos começar a discutir então mais uma vez esse caso João Alberto agora com esse novo ingrediente, né, com essa novidade que a reportagem do Afonso Marangoni acaba de nos esclarecer. Adriles, você concorda com a delegada? A funcionária teve participação ali? A participação ativa pela omissão e pela indiferença. E eu acho que vai mais longe do que omissão e indiferença. Além dela ser uma péssima gestora de crise, como fiscal dos seguranças, ela teve, ao filmar e endossar, um elemento de quase sadismo. Ela estava endossando ali. Eu sempre digo, né, que a omissão e a indiferença são os piores dos crimes, porque eles agem pela beirada, agem exatamente a sorrelfa de uma ação. Você vê uma mulher sendo agredida, você é um homem sendo espancado na sua frente, você não faz nada. E pior, quando você pode ser intimidado pela ação criminosa de alguém, ainda tem uma defesa. No caso dela, não há defesa alguma. Ela tinha poder sobre aqueles homens. Ela tinha o poder de parar com aquela ação monstruosa e covarde que levou ao homicídio de um homem. Ela é tão homicida quanto aqueles dois homens. Assim como, ainda que de maneira um pouco mais indireta, mas com grande responsabilidade, a direção do Carrefour também tem. Não por exatamente uma atitude racista, porque isso é uma questão subjetiva de consciência, a gente já discutiu isso, mas por não ter nos seus quadros seguranças bem preparados, por não investir exatamente em um segurança que tem um princípio de humanista. Todo policial, todo segurança, toda pessoa que trabalha com o legítimo uso da violência em caso de extrema necessidade, tem que ter um preparo gigantesco, humanista, psicológico, sociológico, de não agredir as pessoas, sobretudo agredir as pessoas até a morte de maneira covarde e sádica, ou seja, e homicida. Você defender a segurança institucional de um lugar, de uma pessoa, de uma circunstância, de um ambiente, não é impor a violência restritiva e intimidatória, opressiva e, inclusive, homicida. Tem toda a razão a delegada em prender essa mulher. Essa mulher foi tão abjeta, tão asquerosa, tão violenta,
e mais covarde ainda do que aqueles 2 homens. É uma pessoa que poderia ter parado, é uma pessoa que poderia ter salvo uma vida e, pela sua omissão, matou alguém. Joel, você concorda com a Adriles? Tem 2 aspectos nesse caso, né? Um deles, que é o que gera mais polêmica, é até que ponto o racismo sistêmico aí da sociedade brasileira está presente num caso como esse. E esse levanta discussões de todos os lados. Levanta a discussão de se dá para enquadrar algum dos agressores, de alguma maneira, ou no crime de racismo, ou injúria racial, ou racismo como um agravante, se há elementos para isso. Se dá para fazer um ponto maior sobre a sociedade brasileira, sobre dinâmicas sociais e culturais brasileiras, que estão, no qual esse caso ilustra, e que dizem respeito a um racismo de fundo da nossa sociedade. Isso são questões que se debatem, questões polêmicas. O que não é polêmico é o lado mais simplesmente, mais puramente criminal dessa história. Um assassinato foi cometido ali na frente das câmeras. Aqueles 2 seguranças ali mataram, primeiro na porrada, depois sufocando, um sujeito ali que não estava sem nenhuma condição, não apresentava perigo nenhum para eles, mataram por pura violência cruel. E nessas imagens também a gente vê com clareza a presença dessa mulher. Essa mulher que é uma funcionária da fiscalização ali do supermercado e que tinha autoridade de comando sobre os 2 seguranças. Ainda se levanta outro ponto. Talvez é possível que ela tenha mentido no primeiro depoimento, porque ela parece que chegou a dizer que um dos 2 seguranças ali era cliente, era consumidor. E não era, né? Era funcionário ali contratado pelo Carrefour. Então, ela, como uma figura ali que era a autoridade sobre os 2, assistindo a cena de perto, vendo tudo o que acontecia, é inegável. Ela tem total responsabilidade sobre o que aconteceu ali. Estava em poder dela mandá-los parar a qualquer momento, coisa que ela nem tentou. Seria diferente se ela tivesse, pessoal, para, já deu. E os seguranças, movidos ali por uma raiva incontrolável, continuassem batendo e tudo. Ela não teria muito o que fazer, ela não tinha como enfrentar aqueles 2 homens ali fisicamente. Então, se ela tivesse tentado, se ela tivesse dado mostras de que estava tentando interromper aquele massacre, ela seria inocente, mas não foi o caso. Ela assistiu e foi, portanto, totalmente conivente com aquilo, sendo que ela tinha autoridade para interromper. Portanto, acho corretíssima a decisão de colocá-la também no banco dos réus para ser julgada aí, e, portanto, estou de acordo com o Adriles. Paulinha, queria te ouvir também. Quando a gente viu essas imagens, era uma presença intrigante, né? O que faz essa mulher ali ao lado, filmando, compactuando, sem dizer nada? E agora a gente sabe, talvez ela fosse até a pessoa que chamou esses seguranças, que os ativou e que ficou acompanhando aquela ação que de contenção não tinha nada, né? Era uma ação vingativa ali desses seguranças, foi um espancamento isso, e ela ficou acompanhando, filmando, uma coisa muito estranha. Tem até um outro vídeo, tem um momento que o entregador vai lá e aborda ela, fala, o que está acontecendo? Mas vocês estão espancando ele, mas o que está acontecendo? E ela até... Eu não sei se vocês se lembram desse vídeo, mas ela diz assim, se filmar, para de filmar, senão a gente não vai fazer alguma coisa para o entregador, enfim, ter algum prejuízo em relação a buscar coisas dentro do supermercado. Quer dizer, se ela não teve consciência na hora, chamaram ela à consciência. E ela também não despertou. Sim. Eu não sei qual é o canal que essa mulher estava operando. E você veja que ela está entrando em contradição com depoimentos para a polícia. Então, também é interessante a gente ir vendo cada segmento dessa agressão, cada segmento do que acontece sendo esclarecido pela investigação e a gente entendendo aí o que cada um desses personagens fez de fato ali para culminar com o assassinato desse homem, né? O que mostra, né, gente, que essa história ainda não está esclarecida na sua totalidade, tem muita coisa ainda que não tem resposta, a gente não consegue entender o início, principalmente de toda essa situação, o que levou a essa briga toda, com essa violência toda, se houve um histórico disso, enfim, a gente não sabe nada ainda. Estamos aguardando o resultado, né, Paulo? Sim, e o resultado, sabemos. Ele não tem nenhuma justificativa possível, né? Porque a gente vê claramente que é um espancamento e não é uma contenção, não é
a ação que você espera de um segurança, seja ele privado Com certeza. ou da segurança pública. A gente sabe do resultado, mas eu gostaria muito ainda de saber todos os fatos aqui dessa história, porque essa história ainda não está esclarecida e nós temos, na minha opinião, que aguardar a justiça. A justiça tem que trabalhar e mostrar pra gente mesmo esse esclarecimento. Se alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse tema? Eu tenho. Eu só queria um pouquinho contestar a fala do Joel no sentido de racismo estrutural e coadunar com a sua fala, Paulo. Eu tenho muito receio de que esse caso não tenha um esclarecimento maior, exatamente por uma intimidação das investigações que seja pressionada a ser levada para um caso de racismo estrutural. A gente vê pessoas passando pano pelos crimes cometidos pela própria vítima. Claro, não justifica o que aconteceu, mas era um homem violento, era um homem que espancava a própria mulher, era um homem que cometeu injúria racial, ou seja, existe às vezes, eu acho que uma indução de uma tipificação de crime. A própria delegada falou que não tinha nada de racista no crime, depois voltou atrás, falou que não tinha elementos suficientes. Então eu gostaria, como você, Paulo, que esse caso fosse trazido à luz da objetividade dos fatos e não da subjetividade de um tipo de ideologia que quer empurrar esse caso para um lado ou para outro. Adriles, o que eu fico curioso nessa história é simplesmente tentar entender o porquê de tanta violência. O porquê de tanta violência. Essa intensidade dessa violência é que eu acho que é o grande X aí da questão. Por quê? Pode ser por causa da pele? Pode ser. Pode ser por causa da pele. Eu não descarto isso. Existem dois elementos. Pode ser uma funcionária, ele dá um soco. Não, pode ser por um histórico na relação que a gente não sabe qual foi essa, que já houve uma agressão, enfim, eu não sei. Parece que já houve um caso. Eu não sei, é isso. Eu acho que o que me deixa intrigado nessa história é por que tanta violência, a intensidade, a gente vendo o espancamento ali, a gente fala, meu Deus do céu, mas pra que tudo isso? Se era uma simples pessoa que estava andando lá no supermercado, enfim, mas pra quê? É isso que me deixa pensativo, assim. Tem alguma coisa. É uma questão que ainda não está respondida. Eu acho que a gente vai descobrir mais sobre esse histórico de relações ali. E uma coisa não exclui a outra, né? Será que, em parte, o histórico de más relações também não se originou ou se deveu a já uma hostilidade de fundo dos funcionários com ele? Não sabemos. Pode ser. Vai descobrir aos poucos. Pode ser que sim, pode ser que não. Outros capítulos dessa história. Eu só queria ressaltar um ponto, Adriles. A delegada não voltou atrás, não. O que ela fez foi uma distinção. Ela disse que não existe nenhum elemento para você configurar os tipos penais, seja de racismo ou de injúria racial, nesse caso. Isso até agora não surgiu nenhum elemento. Por exemplo, um dos seguranças xingando ele com algum xingamento racial, alguma coisa assim. Isso não exclui, esse é o ponto. Segunda declaração. Isso não exclui, e esse é o ponto importante, é o ponto que ela fez daí quando ela falou de novo sobre o tema, isso não exclui que o racismo seja um elemento cultural de fundo que também tenha seu papel nesse caso. Quando a gente fala de um racismo sistêmico... Joel, você não pode fazer uma acusação perentória baseada no critério de percepção subjetiva da realidade. Adriles, você tem que distinguir duas coisas. Os tipos penais ligados ao racismo são, acho que, dois. E outra coisa, a questão cultural mais geral, de um racismo de fundo. Ela nem sempre se dá de forma... Mas você não pode condenar as pessoas por questões culturais. Na lei. Mas ninguém tá condenando eles por racismo desde o início. Por exemplo, eu acho que ninguém acha que o cara... Levantar essa questão, o meu ponto, Joel, é que levantar essa questão do racismo estrutural componente desse caso pode obstaculizar a investigação de uma causa de uma agressividade latente do rapaz ou de outra coisa. Então, eu tenho muito medo que esse aspecto mais ideologizado da realidade obstrua não só esse caso, como outros. Aí sim seria um problema sistêmico. Se você debita tudo na questão do racismo, por exemplo, o dono do Carrefour falou, eu peço desculpas pelo racismo estrutural, vou colocar mais negros. Foi essa a causa da morte desse homem? Não. A causa principal da morte desse homem foram dois seguranças extremamente despreparados, uma fiscal extremamente despreparada, que legitimou uma violência. Claro que você está trabalhando com essa ideia de causa, de um preconceito estético em relação ao rapaz, mas isso é uma questão de fundo. A questão é você trazer à luz uma melhoria da garantia de um segurança mais humanista, que tem uma percepção mais clara da realidade, de um sujeito que não espanque alguém.
a ponto de matá-lo. Não é essa questão racial a principal a ser investigada nesse caso. Quando você fala de causa, você está falando como se fosse um elemento único. E quando a discussão do racismo sistêmico ou estrutural, ou como seja, na nossa sociedade, ela é mais ampla. Não estamos falando... Eu acho que ninguém acredita que tenha sido assim. O segurança falou, aquele sujeito é negro. Peraí. Então, aquele sujeito é negro, por isso eu vou lá assassiná-lo. Acho que ninguém acredita que tenha sido esse o mecanismo em operação agora. Tinha alguma coisa que gerou... Tinha alguma coisa que gerou o conflito entre os dois. Quem sabe, isso eu acho perfeitamente possível. Olha, se fosse um sujeito branco na mesma exata situação, gerando um conflito ali, a reação a ele não teria sido tão violenta. Isso não é algo fácil de você sair de um caso particular. Isso não é uma coisa tão fácil. Mas se eu der um soco no segurança, eu sinceramente acho que eu não vou sair morto de um supermercado. Sinceramente, eu não acredito nisso. Acho que eu vou ser parado. Joel, chega, paramos, chega.